Doutor, boa noite. Olhamos para um caso que, independentemente da versão que seja aqui verdadeira, tem como personagens principais um agente da PSP, portanto com obrigações legais diferentes de um cidadão comum, que mata alguém em casa, mesmo que seja em legítima defesa, com a arma de serviço. Portanto, do ponto de vista legal, o que é que nós temos aqui diferente de uma situação que se tivesse acontecido com qualquer um de nós? É uma excelente pergunta, porque efetivamente aquilo que acontece é que os órgãos de polícia criminal e os agentes que desempenham funções nesse âmbito estão sempre adstritos a códigos de conduta e a códigos éticos muito mais apertados que um cidadão comum. E nesse sentido, toda a sua atuação deve ser conformada sempre por aquilo que são princípios de adequabilidade e de proporcionalidade. Obviamente que nós temos aqui, desde o início, uma história que faltavam algumas informações essenciais. Estamos perante um quadro que também é normal de confronto de versões e isso nós só vamos conseguir clarificar numa fase mais avançada do processo, com aquilo que é a produção de prova em audiência de julgamento e, portanto, com aquilo que for a prova que está neste momento a ser recolhida para clarificar essa situação. O que nós temos em termos jurídicos é uma situação de homicídio, portanto, uma conduta que pode ser ilícita ou não ilícita de acordo com a justificação da legítima defesa. Portanto, a legítima defesa, seja praticada ou não por um agente da autoridade, tem que sempre cumprir certos requisitos. E aqui, quando falamos em legítima defesa, falamos em factos que são praticados como um instrumento para, veja bem, afastar uma conduta atual, portanto, em que haja um perigo iminente e que, claro, seja também necessária, adequada, proporcional para defender um direito constituído. E, portanto, vai ser esse o papel do Tribunal. Em primeiro lugar, perceber se efetivamente o agente, neste caso, agiu com a proporcionalidade e com a adequação suficientes para afastar aquele perigo, que era um perigo de roubo, um perigo de sequestro, mas que tem que ser, obviamente, mais desenvolvido ao nível probatório. Mas falamos de um homem que, à partida, tem, de forma legal, esta arma em casa, é, aliás, a arma de serviço. No entanto, é também alguém que tem experiência de tiro e, no entanto, faz um disparo que é automaticamente fatal para aquele ladrão. Portanto, poderia tê-lo feito para uma zona não vital e isso também vai contribuir para a forma como um juiz olhará para este caso. Parece-me que sim, e parece-me que sim pelo seguinte, obviamente que quando nós falamos em arma de serviço, falamos numa arma que está, neste caso, a ser utilizada à disponibilidade daquilo que é um agente de segurança, mas o seu uso também obedece a regras. As regras estão estipuladas, nomeadamente em códigos de conduta interna, neste caso, da própria Polícia de Segurança Pública. Obviamente também que este agente, além de ser membro integrante desse organismo, pertencia até a um subgrupo que tem uma formação especial no uso e na utilização deste tipo de armas de fogo. Agora, isso só vai ser possível clarificar em certa audiência de julgamento, porque, mais uma vez, nós estamos perante um quadro com poucas informações, não sabemos efetivamente se o disparo foi ou não justificado perante aquilo que é um perigo atual à vida do próprio agente. Depois, claro, num segundo momento, entrará sempre aqui em jogo, por parte do juiz, aquilo que é a consideração se houve ou não excesso de legítima defesa. E assim tem que ser analisados todos esses patamares que acabou por referir. O facto de ele ser um agente especialmente treinado, o facto de ter apontado para aquilo que era uma zona vital do suspeito e, portanto, se não haveria a possibilidade de, naquela situação, tendo em conta aquelas informações, ter apontado para uma outra zona não vital do corpo do agente. Ou seja, mesmo que a versão deste agente seja a verdadeira, claro, e ele estivesse efetivamente sob sequestro e não no âmbito de um encontro sexual, também aí terá que justificar o contexto desta morte.